Vamos convidar então o Adriano. Adriano, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Fazendinha. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite a todos. Queria desde já agradecer pelo convite aqui. Também queria estender o boa noite a quem está em casa. Que nessa noite Deus possa tocar o seu coração, possa tocar o coração de vocês que aqui se encontram também. Desde já queria agradecer pelo convite que me foi feito pela professora Juliana. Desde já queria agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Aragão, eu sou da cidade que emana leite, mel e rapadura. Quem aqui sabe? Eu sou do Ceará. Vocês sabiam que Jesus ele era cearense? Quem aqui sabia? Vocês não sabiam? Pois a Bíblia fala assim, ó, eu cearei com ele e ele ceará comigo. E sabe o que a Bíblia fala mais? Jesus é minha fortaleza. Amém? Então nessa noite eu convido você a pegar a sua Bíblia, a espada de Deus, e nesse momento a gente vai caminhar na palavra. Quem trouxe a Bíblia aí? Você vai levantar bem forte e vai dizer assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nesse momento eu te convido a curvar a sua fronte e vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nesse exato momento, ó Deus, no qual iremos abrir a tua palavra, pedimos que o Senhor venha se fazer presente em nosso coração. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, e todas essas pessoas que estão assistindo nesse momento possam ser impactadas pela tua palavra. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Te convido a abrir então a Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga me espere. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10. Podemos ler então? Diz o seguinte: então veio quem? O Senhor, e ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque teu servo ouve. Quando eu estava preparando essa mensagem, algo impactou meu coração. E quando eu estava meditando, fiz algumas pesquisas, e teve uma pesquisa que me chocou bastante. Quem aqui é filho de pais divorciados? Levanta a mão. Sabe o que a pesquisa falava sobre você? Que você também vai ser divorciado. Misericórdia, né? Quem aqui é filho de pobre ou é pobre, levanta a mão. Sabe o que a pesquisa fala também? Que se você é pobre, se seus pais são pobres, você também vai ser pobre. Entenda, essa não é a mensagem de Deus para você. Essa é o que a pesquisa fala ao seu respeito. E olhando para essa pesquisa e olhando para a nossa realidade hoje, a pesquisa ela combina exatamente com a nossa realidade. Que pessoas que são divorciadas, que se você for estudar, elas também tiveram pais que foram divorciados. Pessoas que têm abalo emocional, se você for estudar a vida dela, ela também tem um abalo emocional que esteve dentro da sua casa. Pessoas que não conseguem progredir porque dentro do seu lar foi abusada ou sofreu algum tipo de assédio pelos alguns familiares.
E como falar para uma geração, como falar para uma juventude que sofre por esses traumas, e como falar para elas que existe uma esperança, que Jesus tem uma solução para a vida delas. Eu me lembro de uma situação que aconteceu lá no Colégio Adventista do Portão. Eu trabalhava como monitor lá, hoje estou como auxiliar de TI. E lá existia um adolescente que todos os dias ele aprontava dentro de sala de aula. Todo santo dia aquele adolescente aprontava dentro de sala de aula. E todos os dias eu levava ele para a sala do coordenador disciplinar. Só que tinha uma vez que eu vi ele sentado ali no intervalo, sozinho, solitário, e eu fui até ele e perguntei: por que você está sozinho? E ele me falou o seguinte: eu não tenho amigos. Então eu comecei a fazer algumas perguntas. Como é que você é em casa? Qual o relacionamento dos seus pais? E ele me falou algo que me chocou bastante. Ele falou para mim e disse assim: eu não tenho pai. Meu pai foi assassinado. E esse adolescente de apenas 12 anos de idade. E eu perguntei: e a sua mãe? Você mora com a sua mãe? Ele: não sei da minha mãe. Ela me abandonou. E eu perguntei: e você mora com quem? Eu moro com meus tios. Então, quando você consegue entender o porquê que aquela criança, aquele adolescente, ele faz algum tipo de coisas diferentes de outros adolescentes, quando você entende o motivo de ele ser daquela maneira, você vai entender que existe um reflexo por trás. Quando você vê alguém xingando pessoas no trânsito, falando mal de outras pessoas, você vai entender que ali é um reflexo que ela vem tendo na vida dela. Mas para a gente entender 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, a gente tem que voltar um pouco. No capítulo 1 vai falar que existiu um homem chamado Elcana. E esse homem ele tinha duas esposas, uma chamada Ana e outra chamada Penina. Porém, Penina tinha filhos, já Ana não tinha, porque ela era estéril. E a Bíblia vai falar que esse homem, anualmente ele subia até Siló para prestar sacrifício ao Senhor e o adorar. Então a Bíblia vai falar o seguinte, que Ana, ela se prostra diante do templo e pede uma bênção ao Senhor para que lhe conceda um filho. Deus então ouve a oração de Ana e Deus concede um milagre, lhe concede um filho chamado Samuel. A Bíblia vai falar que Ana, ela então pega esse filho que ela recebeu do Senhor e vai até Penina e esfrega na cara dela. É isso que a Bíblia fala? Não. Mas é isso que muitas pessoas fariam. Então, a Bíblia vai falar o seguinte, que Ana ela pega essa criança e ela vai até o sumo sacerdote chamado Eli e fala: Eli, esse é Samuel, esse é meu filho no qual Deus me abençoou e eu quero que ele cresça na presença de Deus, na sua presença. Bonito isso ou não? Sim ou não? Não. Ana, ela leva Samuel para uma casa totalmente desestruturada. A Bíblia vai falar em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Só um minuto. Versículo 3, versículo 1, perdão. Fala o seguinte: naqueles dias a palavra do Senhor era de muito valia. Ou seja, em outras traduções vai dizer que a palavra de Deus era muito
rara. Eli, que era sacerdote, era um homem que ligava povo a Deus. Agora a Bíblia vai falar que ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. Que a voz de Deus era de muito valia. Ou seja, não sei se vocês lembram aqui, aquele período da greve dos caminhoneiros, em que a gasolina reduziu e o valor aumentou. Quem aqui lembra? Ou seja, os postos de gasolina estavam todos lotados, porque existia uma escassez de gasolina. E é exatamente tudo que é escasso, ele vale mais. E a Bíblia fala que naqueles dias, Eli, sacerdote, a palavra de Deus era de muito valia. E então, Ana, ela pega aquele jovem, aquele Samuel, e leva para a casa de Eli. Só que a Bíblia fala que Eli já não consegue ouvir mais o Senhor. Então, segundo a pesquisa que a gente acabou de ver, Samuel também seria uma pessoa que não ia ter um contato e a presença de Deus. Mas se Eli, que é o pai, que é o sacerdote, ele não consegue levar Deus para Samuel, a única solução, a única esperança seria os irmãos de Samuel, que é Feni e Finéas. Só que a Bíblia também vai falar desses dois jovens. No capítulo 2, versículo 12, fala o seguinte: porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se portava com o Senhor. E aqui você vê um pai que já não consegue ouvir a voz de Deus, e os filhos que também já não importavam com o Senhor. Então aqui a gente consegue entender o quê? Que Ana, ela leva Samuel numa casa totalmente desestruturada, emocionalmente abalada. E onde está a esperança para Samuel? Aonde está a esperança para que Samuel crescesse nos caminhos do Senhor? Aonde está a esperança? Porque, segundo a pesquisa que a gente acabou de relatar, que somos a média das 5 pessoas que convivemos, e lá em 2 Coríntios fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente consegue entender que Samuel também vai ser desestruturado. E onde está a esperança? Onde está a esperança para Samuel? Se o seu pai, que ele é o cabeça, ele já não consegue mais ouvir Deus, e os seus irmãos também já não se portavam com o Senhor, aonde está a esperança de Samuel? E é exatamente o que a gente leu em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel falou: fala, Senhor, porque teu servo ouve. A esperança de Samuel não está no seu pai, Eli. A esperança de Samuel não está nos seus irmãos. A esperança de Samuel não está nessa pesquisa que a gente acabou de ver. A esperança de Samuel está na voz do Senhor. Talvez esteja falando para alguém hoje que está com a família totalmente desestruturada. Talvez esteja falando para você que está em casa, que é um jovem, que você tem presenciado seu pai traindo a sua mãe, sua mãe traindo seu pai. Talvez você tenha presenciado algo totalmente complexo que você não consegue entender. Mas a Bíblia quer falar para você hoje que a esperança está na voz do Senhor. A voz do Senhor é a nossa maior esperança. Então, Jesus, Deus, se faz presente dentro do quarto de Samuel. Jesus chama Samuel. Só que o que me intriga é o seguinte, que quando Deus chama Samuel pelo nome, o que ele faz? Ele sai do quarto. Porque ele não consegue
ele não entende ainda quem é o Senhor. Então Samuel, ele sai do quarto, ele vai até Eli e fala: Eli, o Senhor me chamou? Eli fala: não, Samuel, volta a dormir. Então Samuel volta para o quarto, deita novamente, e o Senhor, pela segunda vez, fala: Samuel, Samuel. E o que Samuel faz? Sai do quarto, vai para Eli e pergunta: Eli, me chamou? Ele fala: não, Samuel, volta a dormir. Então Samuel volta para o quarto e, mais uma vez, Deus fala com Samuel: Samuel, Samuel. E mais uma vez Samuel vai a Eli e pergunta: Eli, me chamou? Só que dessa vez ele entende que quem está falando com ele? O próprio Deus. Veja, irmão, aqui há um problema. Quem Deus se revelava? Para o sacerdote Eli. Só que agora Deus não fala mais com Eli. Deus está falando com quem? Com Samuel. Entenda, Eli conhecia Deus. Eli conhecia a voz. Só que aqui a gente tem que entender uma coisa: que conhecer não te transforma. O pior ateu não é aquele que acredita em Deus. O pior ateu é aquele que acredita em Deus e vive como se Deus não existisse. Ele conhecia o Senhor. Ele conhecia a voz de Deus. Só que Deus não falava mais com Eli. Então Eli, o que ele faz? Samuel, volta-te a deitar, e se ouvir a voz, você vai dizer: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E o interessante é que Samuel volta para o seu quarto e mais uma vez Deus fala com Samuel: Samuel, Samuel. E o que Samuel fala? Fala, Senhor, porque teu servo ouve. E se você for estudar a Bíblia, você vai ver, a Bíblia vai falar o seguinte: no dia anterior, o menino Samuel sai do quarto, entra no quarto. No dia seguinte, o profeta Samuel sai do quarto. Entenda, quando você escuta a voz de Deus, você já não é mais um menino, você é um profeta. Quando você escuta a voz de Deus, você já não é a mesma pessoa. Sabe? É complicado porque há muito tempo eu tenho atuado como líder de jovens, diretor de jovens, distrital de jovens, regional de jovens. E sabe o que é que eu tenho ouvido muito da juventude? Eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Deus fala com fulano, Deus fala com ciclano, mas Deus nunca fala comigo. E onde levar a esperança para essa juventude? Eu estudei algo na faculdade que complementa exatamente o que Deus quer falar para nós hoje. Existem 5 elementos da comunicação. Existe o emissor, aquele que emite a mensagem. Existe o receptor, aquele que recebe a mensagem. Existe a mensagem, existe o código e existe o ruído. 5 tipos de elemento da comunicação para que a comunicação saia perfeita. Quem é o nosso emissor? Fala, Deus. Nosso emissor? Deus. Quem é o receptor? Fala, nós. Nós. Quem é a mensagem? A Bíblia.
Qual o tipo de linguagem, qual o código que Deus fala? É exatamente através da nossa linguagem. Imagina, eu chegando aqui e falando inglês para vocês, vocês vão entender? Não vão. Porque Deus, ele fala de acordo com a nossa linguagem. E o último se chama ruído. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus? Sabe por que a gente não consegue ouvir, entender, e por que a nossa juventude hoje não consegue ouvir a voz de Deus? Por conta dos ruídos. Às vezes, os ruídos lá de fora é mais alto do que a voz de Deus aqui dentro. Temos o nosso emissor. Nós somos o receptor. Nós temos a mensagem. Nós temos o código, que é a maneira como a gente lê aqui em português. Mas muitas vezes não conseguimos ouvir por conta dos ruídos. E minha pergunta nessa noite para você é o seguinte: o que tem te atrapalhado de ouvir a voz de Deus? Qual a voz que está sendo mais forte do que a voz do Senhor? Talvez você não consegue mais ouvir Deus falando com você, como antigamente você conseguia quando você teve aquele primeiro amor. Porque quem se lembra do dia que foi batizado aqui? Quando você é batizado, você está ali fervoroso. Você está ali, lendo a Bíblia, estudando, e parece que você consegue ouvir Deus falando com você. Só que os dias vão passando, vêm os problemas, vêm as dificuldades, vêm as aflições, e parece que tudo isso vem nos sufocando ao ponto que a gente acaba esquecendo. A Bíblia fica de lado, empoeirada, e você não consegue mais se lembrar das promessas que Deus fez para você. Como falar para a nossa geração que Jesus é a esperança? Como falar para uma juventude que sofre por abusos, traumas familiares, ver os pais se divorciarem? Como falar para essa juventude? Através da palavra, que ainda há esperança. O meu apelo nessa noite é o seguinte, para você que está em casa, para você que está aqui na nave da igreja: exclua os ruídos que impedem de você ouvir a voz do Senhor. Eu não sei o que você tem colocado na sua vida. Eu não sei o que tem falado mais forte. Talvez seja o seu trabalho, talvez seja as suas amizades, talvez seja uma música secular, talvez seja os momentos que você passa assistindo Netflix. Eu não sei. Mas uma coisa Deus pediu para me falar para você nessa noite: se você quer me ouvir, você precisa excluir aquilo que atrapalha a nossa comunicação. Quer ouvir Jesus? Quer ouvir Deus falando com você? Você precisa excluir aquilo que está impedindo, que são os ruídos do mundo. Nessa noite, Deus te trouxe até aqui com um propósito e com um objetivo, que Ele tem saudade de ouvir a tua voz. Talvez tenha muitas pessoas aqui que já está há dias que não conseguem falar com Deus. Tem pessoas que conseguem passar o dia todo conversando com alguém, mas não conseguem passar 10 minutos em oração falando com o próprio Criador. Nessa noite, Deus estava falando o seguinte: filho, eu nunca mudei. Eu estou no mesmo lugar.
A Bíblia fala que Samuel ele saiu do quarto, mas a voz de Deus ali esteve. Samuel muda, Deus não muda. Samuel sai do quarto, Deus permanece no quarto. Samuel não escuta, Deus permanece falando. Sabe o que eu quero falar para você? É o seguinte: Deus está lá no teu quarto, te esperando para ter um encontro contigo. Deus a todo momento está falando: ei filho, eu estou aqui. Ei meu amado, eu estou aqui. Você está passando por uma dificuldade? Eu estou aqui. Só que muitas vezes você não consegue escutar, porque as dificuldades, as aflições, o desânimo, o desemprego, a falta de fé te impede de ouvir a voz de Deus. E sabe o que Jesus está falando? Filho, eu estou aqui, de braços abertos, para te receber. Não importa aonde você foi, não importa o que você fez, não importa. O que importa é que eu estou aqui. Eu morri por você para te salvar. E eu estou aqui, de braços abertos, para te receber. Então, que nessa noite você possa entender que Deus quer voltar a falar com você. Que Deus, Ele quer passar os momentos maravilhosos ao seu lado. Mas para isso, você tem que eliminar aquilo que impede de ter uma comunicação correta, comunicação segura. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe você que está em casa. Que essa mensagem ela possa ir de encontro ao seu coração. Lembre-se, para ouvir a voz de Deus é preciso eliminar os ruídos do mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?